política não é lugar para crente. Essa heresia que marcará as gerações até o dia de hoje, ela é uma heresia que não tem base nem na história da igreja evangélica nos 500 anos, nem na história da igreja brasileira, mas que é muito simpática a um regime que não queria participação em todo o continente. E com isso nós perdemos uma memória. No lugar do judeu que vive pela anamnese, que é pela recuperação do passado, nós caímos na amnésia, o esquecimento do passado, que deixa um grande vazio teológico, histórico, e que faz com que os evangélicos cheguem à redemocratização com a Assembleia Constituinte, fragilizados em uma proposta para o Brasil, reconhecendo que tinham que retomar a participação, mas sem memória, sem história, sem acervo, sem experiência, sem estudo bíblico, sem conhecimento de episódios e, o mais ainda, que é grave, sem uma ética alternativa. E a participação se vem, mas desordenadamente, trazendo muitas vezes maus testemunhos e não bons testemunhos. A tarefa continua aí. A recuperação do ensino bíblico, social e econômico, a recuperação do ensino histórico, universal e nacional, e uma visão de ética transformadora para o processo. O que parece que, então, que o crescimento quantitativo da comunidade evangélica não foi seguido de um declínio das estatísticas de delinquência nesse país. Essa é a nossa tarefa e esse é o desafio das gerações atuais. Nós ouvimos que o nosso reino não é deste mundo. Obviamente, quando Cristo fala que o meu reino não é deste mundo e o nosso reino não é deste mundo, ele não está falando em um mundo extraterreno. Os cristãos não são chamados para ser ET. A palavra mundo aí não se refere a cosmos, que é o universo, nem geo, que é a terra, nem oikos, que é a terra habitada, mas se refere ao mundo no sentido do sistema caído, do sistema, o modo de vida contrário ao reino de Deus. Então nós somos, nos ensinavam os pais da igreja, portadores de uma dupla cidadania. É verdade que somos peregrinos. Há uma cidadania celestial que nós temos por direito. Nosso nome está escrito no livro da vida, ou agora com o céu informatizado no computador da vida. E há aquela discussão entre calvinistas e arminianos se deleta ou não esse nome, né? Mas nós não somos anjos e não somos demônios, nós somos seres humanos. Diz que Deus destinou o céu para os anjos e o inferno para os demônios, e a terra entregou o ser humano, para que ele fosse continuador da obra da criação. Ele deu algo que é doutrinariamente chamado de mandato cultural, a tarefa de gerar a cultura. Ele é uma sucessão de movimentos. Inventar a democracia. Daí ele deu um cérebro. E ao cérebro regenerado, diz o apóstolo, nós temos a mente de Cristo. A destinação do ser humano é a terra. Nela ser presença de Cristo. Então essa cidadania terrena, ela é limitada, ela é imperfeita, ela é transitória, mas ela é um exercício de vanguarda, de exemplo, não é, do que nós temos a ver com a transcendência. Quando oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu é perfeito, já foi feita a vontade, mas na terra a vontade de Deus é feita pela nossa obediência. E se a vontade de Deus é a solidariedade e não o homicídio, se a vontade de Deus é o amor, se a vontade de Deus é a honestidade, é a segurança, é o pão nosso de cada dia. Então, o dever imperativo do cristão é de participar da sociedade visando a promoção desses valores possíveis para que nós possamos dizer, estou fazendo na terra assim como no céu. Essa dupla cidadania, ela é um exercício permanente e que é parte da nossa obediência como discípulos de Cristo. Santo Agostinho falava na cidade de Deus. Ele dizia que há a cidade dos homens, que é a história. E essa cidade dos homens, ela trabalha com dois modelos, a cidade de Deus ou a cidade do diabo. De civitate Dei ou de civitate diaboli. Como modelos.
E ao mesmo tempo é verdade que há forças espirituais que participam desse processo. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades espirituais nos lugares celestes. Isso não quer dizer que a história tenha Satanás como Senhor. Cristo é o Senhor. E ele venceu na cruz e resgatou essa humanidade e é o Senhor de toda a criação. Na sua criação há províncias provisoriamente rebeladas e que serão debeladas. E nós não somos bonecos, nem autônomos, não somos também autômatos, passivos, diante de poderosas forças espirituais, como se nós fôssemos previamente derrotados e não vitoriosos pela cruz e pelo túmulo vazio. Há uma batalha espiritual, mas essa batalha espiritual não pode ser distorcida, nem pode ser maximizada. Quando Cristo desce ao Hades, ele desce para demonstrar a vitória às forças do mal. Quem é que deve travar a batalha contra os anjos caídos? Os anjos de Deus. Os anjos e arcanjos, as milícias celestes, são aquelas que são encarregadas por Deus para travar contra os anjos caídos a batalha espiritual no nível metafísico. Na terra estão os homens caídos e os homens regenerados. E cabe aos homens regenerados combater o mal dos homens caídos. A distorção que nós temos hoje é que no momento em que se tomam os homens regenerados e manda que os homens regenerados combatam as potestades espirituais da maldade, dois problemas vão acontecer. O primeiro é a ociosidade dos anjos bons. Já que nós vamos travar essa batalha, não tem o que fazer. E segundo, é a impunidade dos homens maus, porque eles estarão fazendo a sua maldade sem que nós o estamos coibindo. A batalha espiritual é travada pelos homens contra os homens e pelos anjos contra os anjos, e não nós com os anjos. Nós iniciamos a nossa vida política na nossa cidade, porque nós moramos em cidades, nós moramos em municípios. O Estado é um conjunto de municípios. A União Federal é um conjunto de municípios. A Ordem Internacional é um conjunto de municípios. E dentro do município temos o nosso bairro, a nossa comunidade. A ação deve começar no nível micro. Os cristãos não devem logo de cara se candidatar a presidente da República. De preferência, deve se envolver em ações da sua comunidade, da sua categoria profissional, do seu bairro. Porque a ação política, lato sensu, ela tem três manifestações. Ou seja, que é a manifestação da presença do amor, né, e dos valores. Primeiro é